Olá, você vai ver no Jornal de hoje. Brasil avança na distribuição de renda no segundo trimestre. É o que aponta a pesquisa da FGV. Para se chegar a esta conclusão, a FGV levou dois indicadores em consideração: a queda da inflação e o saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada no país neste ano. Fiscais do Tribunal de Justiça encontram irregularidades em 250 escolas públicas do estado de São Paulo. A fiscalização surpresa do Tribunal de Contas do Estado, realizada em 210 cidades paulistas, aponta que 9 em cada 10 unidades vistoriadas não têm alvará do Corpo de Bombeiros. E mais de 80% delas também estão com alvará da Vigilância Sanitária vencido. E Osasco celebra Dia Nacional do Voluntariado com programação especial. É agora no Câmara Notícias. O Brasil registrou avanço na distribuição de renda no segundo trimestre. Quem traz mais informações é o repórter da TV NBR, Paulo La Sálvia. Esta é uma informação da Fundação Getúlio Vargas. Para se chegar a esta conclusão, a FGV levou dois indicadores em consideração: a queda da inflação e o saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada no país neste ano. Pegou esses dois indicadores e jogou no índice de Gini relativo à renda domiciliar por pessoa no trabalho, que passou de 0,5901 para 0,5875. O índice de Gini funciona como um termômetro, uma régua. Quanto mais próximo de zero, significa que a distribuição de renda entre ricos e pobres tende a ser perfeita numa região ou país, ou seja, ter uma baixa ou quase nenhuma distribuição de renda que oscile entre ricos e pobres. Agora, quando o índice chega próximo de 1, ocorre o oposto, ou seja, a desigualdade entre ricos e pobres, ela é grande, ela esboça um perfil que deixa assim uma separação entre esses dois segmentos na sociedade. Pelas redes sociais, o ministro da Fazenda fez comentários em relação a essa queda da desigualdade apontada pela Fundação Getúlio Vargas. Ele disse, por exemplo, que esses efeitos positivos decorrem de 4 meses seguidos neste ano com geração de saldo positivo, com carteira assinada no mercado de trabalho no país, ou seja, pessoas que conseguiram entrar no mercado de trabalho. O ministro da Fazenda também disse que desde 2014 não ocorria uma queda da desigualdade no país, como foi observada por esse índice da Fundação Getúlio Vargas. E o ministro da Fazenda ainda terminou suas postagens nas redes sociais dizendo que o Brasil está reagindo, retomando a produtividade econômica, ou seja, a economia volta a se acelerar e isso de forma sustentável. Um mês depois de normalizar a emissão de passaportes, o prazo de entrega ainda não foi regularizado. A expectativa pela viagem para o México no próximo mês foi substituída pela apreensão. Patrícia deu entrada na renovação do passaporte em junho e por quase 2 meses não teve qualquer previsão de quando o documento estaria disponível. Na central de atendimento da Polícia Federal, o resultado era sempre o mesmo. Somente na última sexta-feira, ela foi informada que o passaporte ficaria pronto em 24 horas. Além do medo de não embarcar, teve prejuízo. A gente perde dinheiro, fato, porque se a gente organiza com antecedência, a gente consegue, ter melhores tarifas, consegue, enfim, economizar em algumas coisas. A emissão dos passaportes ficou suspensa no Brasil por quase 30 dias por falta de verba. Há um mês foi publicada uma lei liberando crédito suplementar de mais de 102 milhões de reais para manter até dezembro o serviço, que voltou a funcionar no fim de julho. Na época, havia 175 mil pedidos parados. A Polícia Federal não informou o número de documentos entregues desde então.
Em média, a Polícia Federal atende por dia 8.000 pessoas solicitando a emissão de passaportes em todo o país. Mesmo com a retomada da produção pela Casa da Moeda, por causa do acúmulo de pedidos, o prazo normal de entrega, que era de 6 dias, ainda não foi regularizado. Foi por isso que Luiz desistiu de viajar em dezembro pela primeira vez para o exterior. Sem qualquer garantia de quando teria o documento em mãos, ele preferiu adiar a comemoração na Itália pelos 15 anos da irmã mais nova. A gente vai ficar em casa esse ano, né? Vai fazer uma coisa mais modesta e ano que vem a gente vai tentar ver se dá certo. Os vinhos e espumantes brasileiros têm conquistado o mercado internacional. As exportações de vinhos cresceram no primeiro semestre, quase 40% em volume, e o bom desempenho tem despertado o interesse de mais empresas que querem investir no setor. Uma bebida conhecida e apreciada por muitas culturas e hoje apontada como a segunda bebida alcoólica mais consumida no planeta, perdendo apenas para a cerveja. O consumo de vinho no Brasil ainda é tímido, enquanto aqui uma pessoa bebe em média 2 litros por ano, na vizinha Argentina são 30 litros. É uma bebida nobre, porém é uma bebida fácil. O papel do vinho é aproximar as pessoas, é fazer amigos. Antônio é entusiasta da produção nacional e por isso oferece mais de 30 rótulos de vinhos e espumantes brasileiros em sua loja na capital federal. Tem muitas vinícolas investindo em infraestrutura, qualidade, preço com custo-benefício, preços acessíveis. A qualidade dos nossos vinhos e espumantes vem conquistando até mesmo mercados considerados bastante competitivos como os Estados Unidos, Europa e Ásia. A aceitação internacional da produção nacional está cada vez maior. Mais de 30 países já se renderam aos produtos brasileiros. O volume de exportações de vinho e espumantes brasileiros cresceu 37% em 2017. O valor das vendas aumentou 24%. Só no primeiro semestre deste ano foram exportados mais de 1 milhão de litros, contabilizando quase 3 milhões de dólares. Cerca de 90% do vinho nacional que sai do país vem de 40 empresas. 10 se tornaram aptas a exportar neste ano, o que mostra o potencial do setor. A gente tem hoje uma reputação bastante reconhecida dos espumantes brasileiros pela sua qualidade, pelos seus diferenciais de produção, pelo tipo de uva, enfim, todos os atributos existentes na produção. A gente procura, através da ação de promoção, intensificar a informação em relação a esses diferenciais. Então isso ajuda na inserção das empresas brasileiras no mercado internacional. O Calçadão de Osasco recebe uma unidade móvel da Eletropaulo nesta quarta-feira. Quem passar por lá poderá solicitar ligações, emitir segunda via de conta e até renegociar dívidas com a concessionária. Para isso, basta estar com documento de identidade com foto e uma conta de luz. A unidade móvel ficará ali em frente ao Osasco Plaza Shopping, das 8 da manhã até as 4 da tarde. Um novo acordo entre o Estado de São Paulo e o Ministério da Integração vai minimizar a falta de água em alguns estados do Nordeste. A parceria vai levar motobombas que ajudaram no período da seca em São Paulo há 3 anos para puxar água do Rio São Francisco e abastecer a população de 4 estados nordestinos. Os dias chuvosos em pleno inverno, estação normalmente seca na região sudeste, faz o paulistano nem se lembrar da estiagem de 3 anos atrás, que levou a maior cidade do país ao racionamento de água e preocupou a população. Faz a gente lembrar que aconteceu o racionamento, mas parece que está bem distante, que não foi um passado tão recente assim. Dá uma melhorada, né? A água para as pessoas beberem, comerem, né? Plantar, é bom, né? Hoje, graças à generosidade da natureza, São Paulo está livre do racionamento. E com os níveis das principais represas acima da média, o Estado pode ajudar quem luta contra a falta d'água. O sistema de bombeamento, que foi fundamental para os paulistas enfrentarem a crise hídrica, agora faz esse trabalho em estados do Nordeste, porque o governo paulista cede os equipamentos ao Ministério da Integração Nacional. São 4 conjuntos de motobombas com capacidade para 2.000 litros por segundo. É a segunda parceria do tipo firmada entre o governo de São Paulo e o Ministério da Integração Nacional.
Os conjuntos de motobombas irão ajudar a levar água ao longo de 260 quilômetros de canais e reservatórios do eixo norte do projeto, para atender os estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, num total de 7 milhões e 100 mil pessoas. Da mesma forma que foi feito no eixo leste, em que permitiu a funcionalidade da transposição do São Francisco com 50 dias de antecipação, beneficiando a região metropolitana de Campina Grande, que estava em condição de colapso e neste momento já eleva-se ao status de normalidade de oferta hídrica, saindo de qualquer risco hídrico àquela população, para transferirmos este conjunto de bombas para o eixo norte. Eixo norte este que permitirá a chegada da água ao estado de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, mas com um destaque muito prioritário para os riscos hídricos da região metropolitana de Fortaleza, com 4,5 milhões de brasileiros que necessitam, com a maior urgência possível, da chegada das águas do São Francisco. E esta parceria, ora renovada, permitirá que antecipemos o prazo em até 4 meses. Quem entra hoje na justiça para resolver, por exemplo, uma questão de família, reclamar uma dívida ou até questionar um contrato, é automaticamente intimado para uma audiência de conciliação. A regra começou a valer no ano passado para tentar desafogar o judiciário. A audiência de conciliação agora é o primeiro passo do processo civil na justiça. E se logo as partes chegam a um acordo, é um caso a menos na fila. Terminar com o processo na fase inicial com 2, 3 meses de duração é muito mais vantajoso para o Poder Judiciário do que passar anos ali em várias instâncias, né, com a tramitação do processo. Então, com certeza, para o Judiciário também é vantajoso sob esse aspecto. A mudança veio com um novo Código de Processo Civil e se um dos interessados não participar da audiência, pode ser multado em até 2% do valor da causa ou da ação. De acordo com o relatório mais recente do Conselho Nacional de Justiça, das 27 milhões de sentenças e decisões proferidas em 2015, 11% foram por meio da conciliação. Isso significa quase 3 milhões de acordos fechados. E com a determinação do novo código, a tendência é que esse percentual aumente e o congestionamento na justiça diminua. No Distrito Federal, por exemplo, em 2015 foram feitas 24 mil audiências de conciliação. Em 2016 foram mais de 50 mil e neste ano, só até julho, mais de 30 mil. Em média, a taxa de acordo ficou em 30%. É possível fechar acordos também fora do judiciário, nas câmaras de conciliação privadas, com advogados credenciados no Conselho Nacional de Justiça. Este escritório, por exemplo, oferece o serviço até pela internet, desde que os envolvidos queiram participar. Esse termo ele tem validade jurídica, né? Por quê? Porque ele é um título executivo extrajudicial. No caso de haver o descumprimento de qualquer cláusula contratual, a parte lesada ela pode perfeitamente ingressar no judiciário de posse desse termo que a Câmara vai emitir, que é o termo de acordo extrajudicial, e no judiciário ela pula a etapa do processo de conhecimento e ela já vai direto para a fase de execução, que é muito mais rápido. E você vai ver a seguir. De olho no futuro, cresce a procura por planos de previdência privada. No ano passado, a procura cresceu cerca de 30% em relação a 2015, totalizando 13 milhões de planos ativos no país. E uma oportunidade para jovens que querem estudar cinema. Não saia daí, a gente volta já. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho.
alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. E vem crescendo a procura por planos de previdência privada. Para quem consegue pagar, é um jeito de garantir uma forma de descanso mais digno. Júnior tem 34 anos e há 15 contribui com a Previdência Social, o INSS. Dentro das regras atuais, ele se aposentaria por volta dos 65 anos de idade. Para não depender só do governo, desde 2005 investe em uma previdência privada. Seria mais um complemento para a gente tentar manter o padrão de vida que teria até completar a idade mínima para a aposentadoria. Na época em que o Júnior começou a previdência privada, as aplicações neste tipo de investimento eram tímidas. Mas dados da Federação Nacional da Previdência Privada e do Sindicato dos Corretores de Seguro mostram que a procura tem aumentado. No ano passado, a procura cresceu cerca de 30% em relação a 2015, totalizando 13 milhões de planos ativos no país. Você poder fazer uma contribuição mínima de R$100 por mês, dependendo da família, se tem um filho ou dois, dá para se programar e ter sim. Então, a previdência privada é acessível a todo público. Se você hoje tem 40 anos, quer se aposentar com 60, você pode escolher esse plano. Se você tem 20 anos e quer se aposentar com 50, você também pode escolher esse plano. Então, essa flexibilidade do plano da previdência privada é que se torna mais atrativo e interessante. Hoje existem duas modalidades de previdência privada individual: a PGBL, ou Plano Gerador de Benefícios Livres, e a VGBL, Vida Gerador de Benefícios Livres. A principal diferença está na renda de quem contribui. A PGBL é uma previdência para quem realmente paga imposto de renda e quer usar também de um benefício fiscal de redução. Então, por exemplo, se eu tenho uma renda anual de R$100 mil, eu posso depositar até 12% numa previdência de PGBL e ter desconto de imposto de renda, ou seja, eu pagaria imposto de renda somente sobre 88 mil. Só que quando eu resgatar, eu vou pagar o imposto tanto sobre o rendimento quanto sobre o valor aplicado. Na VGBL, não tem esse benefício. Na VGBL, eu posso depositar o que for, não tenho benefício sobre o que eu estou depositando, porém, na hora de sacar, eu pago somente sobre o rendimento, já que eu não tive o benefício. Mais que o valor aplicado, o tempo de contribuição é um fator essencial. Esta simulação foi feita pelo Banco do Brasil. Uma pessoa que recolher o valor de R$100 por mês durante 20 anos pode ter uma aposentadoria vitalícia de R$700 por mês. Agora, se a contribuição para a previdência privada for de 30 anos, a aposentadoria pode ser de mais de R$3 mil. Vale lembrar, antes de sair assinando qualquer plano, é importante ficar atento e pesquisar muito bem a instituição financeira a ser escolhida. Uma fiscalização feita em 250 escolas de todo o estado encontrou diversos problemas que os alunos enfrentam em mais de 200 cidades, incluindo a capital paulista. Entre as irregularidades estão más condições de higiene, locais inadequados e até alimentos vencidos. Goteiras encharcam o refeitório desta escola em Martinópolis, no interior de São Paulo. Nesta outra unidade, em Embu das Artes, pombos tomam conta do lugar onde as crianças se alimentam. E em muitas escolas do estado, estudantes estão desprotegidos contra incêndios, porque extintores estão vencidos e hidrantes não têm mangueira. A fiscalização surpresa do Tribunal de Contas do Estado, realizada em 210 cidades paulistas, aponta que 9 em cada 10 unidades vistoriadas não têm alvará do Corpo de Bombeiros. E mais de 80% delas também estão com alvará da Vigilância Sanitária vencido. Ao todo, foram vistoriadas 250 escolas no estado de São Paulo. Aqui na capital paulista, o Tribunal de Contas fiscalizou 6 unidades de ensino, incluindo a STTEC, que fica no Brás, na região central da cidade. O problema encontrado aqui foi com o estoque da merenda. Os agentes do tribunal encontraram cerca de 3 mil caixinhas de bebida láctea prestes a vencer na ETEC. Já nesta outra escola municipal, em Roseira, tinha feijão vencido, barata
e até cachaça. Esta foi a 5ª fiscalização surpresa realizada este ano pelo TCE. De acordo com o presidente do tribunal, com essas iniciativas o órgão passa a verificar não só a legalidade, mas também a qualidade do gasto público. Se reclama muito da dificuldade e da falta de recursos, e é real. Nós vivemos um momento de dificuldades mesmo, a arrecadação tem caído, mas nós verificamos através destes dados, as informações que nós recebemos, que pode melhorar. É natural que se você tem um estoque, ele precisa ter controle, entrada, saída, qualidade, não é? Parte desses insumos sendo oferecidos já vencidos ou próximos de estar vencido, não é? O que vai acontecer? Desperdício. Informações mais claras e acessíveis para quem quer abrir um negócio ou já é um microempreendedor individual. Essas são algumas das novidades do portal do empreendedor, que estreou nesta segunda uma nova versão do site. Novo visual e facilidade de navegação, com posições diferentes para botões e banners, inclusão de links para serviços e mecanismos de busca. O portal do empreendedor traz facilidades de acesso a informações como emissão de boletos, formalização e inclusão das atividades permitidas para o microempreendedor individual. A ferramenta é a principal fonte de informação e prestação de serviços online para os MEIs e também para quem quer formalizar os negócios. O site conta, atualmente, com mais de 7 milhões de usuários cadastrados. E agora uma dica de curso gratuito para a garotada que quer estudar cinema. Estão abertas até sexta as inscrições para o curso gratuito de cinema na Escola de Artes César Antônio Salve, no centro. Ao todo são 40 vagas voltadas para estudantes entre 13 e 18 anos. As aulas começam em setembro, serão semanais e a ideia é produzir 2 curta-metragens. Para se inscrever, acesse o site www.jovens.arte.br. As doenças infecto-contagiosas passadas de mãe para filho têm caído nos últimos anos, principalmente no Brasil. Mas uma delas tem registrado índices alarmantes. Segundo infectologistas, a prevenção a doenças como a AIDS diminuiu o cuidado com vírus que estavam controlados no Brasil. Foi em novembro do ano passado que Jamile deu início ao pré-natal do Matheus, que hoje está com apenas 45 dias de vida. Entre muitas idas e vindas ao hospital, ela teve que se vacinar e repetir com frequência os exames de sangue. As consultas eram mensais, né? A princípio no início da gestação, no final que elas começaram a ser quinzenais e semanais. E a partir da primeira consulta eu já saí com uma bateria de pedidos de exames, inclusive os pedidos de exame de sangue, ultrassonografia transvaginal, que é a primeira que a gente faz para saber o tamanho do feto, quantas semanas você tem de gestação, e os exames de hemograma, se tem doenças como sífilis, HIV. Tudo isso que Jamile fez é essencial para evitar a transmissão de doenças de mãe para filho. A Organização Pan-Americana de Saúde lançou esta semana um marco para eliminar até 2020 a transmissão materno-infantil do HIV, sífilis, hepatite B e doença de Chagas em toda a América Latina e no Caribe. No Brasil, a contaminação pelo vírus da hepatite B vem diminuindo. Em 2015, foram 1.695 gestantes infectadas. No ano passado, esse número caiu mais de 20%. No mesmo período, a infecção de bebês despencou de 540 para 425. Em relação ao HIV, a queda foi mais significativa, mais de 50%. Quase 8 mil gestantes tiveram a doença contra 3.763 no ano passado. Nos recém-nascidos, a queda foi de 358 para 152. A exceção é a sífilis, que registrou em 2015 aumento de 21% em gestantes e 19% em bebês. Os dados são do último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, que contabilizou mais de 33 mil casos de sífilis em mulheres grávidas e cerca de 19 mil em recém-nascidos. Em relação à
a sífilis, certo? Você diagnosticando essa sífilis antes da gravidez, você diminui muito a chance de transmitir, porque você tem um tratamento efetivo para isso. Existe um tratamento para sífilis e você impede assim a transmissão. E veja em instantes, o governo federal propõe maior participação da iniciativa privada na Eletrobras. Nós já repetimos esse modelo no passado no Brasil com muito êxito, de outras empresas que também tinham uma participação e uma presença no mercado muito menor e hoje que são empresas de classe mundiais. Já ouviu falar em HIIT? Conheça essa e outras novidades do mundo fitness. Esse daí é o Jacob's Ladder, um método de treinamento usado pelas forças de segurança dos Estados Unidos. É no último bloco, não perca! Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. O Ministério de Minas e Energia anunciou nesta terça que vai ampliar a participação do setor privado na Eletrobras. A medida vai dar mais agilidade e competitividade à empresa. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, destacou a importância da ação e disse que a iniciativa do governo vai além da questão fiscal. Nós já repetimos esse modelo no passado no Brasil com muito êxito, de outras empresas que também tinham uma participação e uma presença no mercado muito menor e hoje que são empresas de classe mundiais, como já foi dito, a própria Vale e a própria Embraer, e esse movimento não é muito diferente do que já foi feito em outros países do mundo, de empresas estatais na área de energia, que tiveram a sua gestão profissionalizada, a diluição da participação do governo, que hoje são empresas de classes mundiais e ainda tem o governo como um dos acionistas com boa parte das ações de participação dessas empresas. Então isso não é um movimento único e simplesmente mirando uma necessidade momentânea de caixa. Isso é um movimento muito maior que eu não tenho a menor dúvida da importância que será para o setor de infraestrutura e, acima de tudo, para o setor elétrico brasileiro. 26 de agosto é o Dia Nacional do Voluntariado e a cidade de Osasco vai celebrar a data com uma programação especial e gratuita no Céu das Artes Camila Rossafa, das 10 da manhã às 5 da tarde. Entre os serviços e atividades que devem ser oferecidas estão aferição de pressão, teste de diabetes, corte de cabelo, maquiagem, defesa pessoal para mulheres e muito mais. O Céu Camila Rossafa fica na rua Nelson Mandela, 1313, no Jardim 1º de Maio. Exercício é sinônimo de sacrifício, mas será mesmo? Cada vez mais as academias apostam em novidades para deixar o treino mais dinâmico. O Brasil tem um dos maiores mercados fitness do mundo e não faltam inovações no segmento. Esse daí é o Jacob's Ladder, um método de treinamento usado pelas forças de segurança dos Estados Unidos. É um simulador de escalada que se movimenta de acordo com o ritmo imposto pelo praticante. Ele se tornou uma opção para aqueles que procuram exercícios com baixo impacto para as articulações. Roberta Sertan faz uma média de 10 minutos de atividades no aparelho. Dia sim, dia não. Essa escalada, ela é um exercício completo. Então, pega braço, perna, abdômen, pega tudo, costas. Essa escalada você faz no seu ritmo. Então, ele é super difícil, né? Ele é um exercício bem puxado, mas se você precisar desacelerar, você desacelera um pouco. Se você quiser acelerar,
para dar uma forçada melhor, você pode acelerar. Então você faz no seu ritmo. Isso é que eu acho bacana. Treinos de curta duração e alta intensidade, com intervalos de recuperação. Essa é uma aula de HIIT, que tem em média 30 minutos de duração de puro dinamismo. Por essa razão, não é indicada para todo mundo. O HIIT é uma metodologia de treinamento. A gente pode utilizar em diversas modalidades, como uma aula de bicicleta, uma aula de corrida. Aqui a gente usa numa aula coletiva, permitindo assim que o aluno tenha queima calórica significativa. Só que esse tipo de metodologia de treinamento tem que ser adequada à necessidade de cada aluno, porque cada pessoa tem um nível de intensidade que é alto. Não é todo mundo no mesmo ritmo, é todo mundo no melhor do que pode. Para os alunos que praticam o HIIT, os benefícios vão além do treinamento. A taxa metabólica é aumentada pelo exercício e o corpo consegue queimar gorduras mesmo quando está em repouso. Melhorando a tua capacidade aeróbica, você se sente muito melhor, você tem uma melhora gradativa no seu desempenho cardiovascular e fora isso, você também tem uma melhora no seu metabolismo. Eu gosto por ser uma aula dinâmica, em curto tempo e eu saio morta. Isso é bom. Fico satisfeita sempre que faço. O Kinesis também está fazendo sucesso nas academias. Através de um sistema de cabos, a direção do movimento pode variar durante o treino, o que não é possível em um aparelho convencional, que tem articulação no mesmo eixo e no mesmo plano. Dessa maneira, o Kinesis permite que a movimentação seja mais funcional e próxima da nossa realidade. O mercado de fitness está sempre buscando novidade. A gente, apesar das pessoas saberem que exercício faz bem para a saúde, a gente ainda tem que convencer elas a fazer exercício. A maioria das pessoas não gosta. Se você tem novidade, você consegue trazer um apelo maior, de repente motivar mais a pessoa a participar. Em meio a tantas possibilidades, é importante encontrar uma atividade física que traga alegria e satisfação, além dos resultados. O que não vale é ficar parado. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. O sol reaparece em todo o estado de São Paulo nesta quarta-feira e o tempo segue aberto. A região metropolitana ainda vai amanhecer com frio e possibilidade de névoa, que vai deixar o céu nublado. Mas já no período da manhã o sol reaparece e vai predominar, fazendo as temperaturas subirem um pouco mais em relação à terça-feira. Mas no fim do dia, a possibilidade da formação de névoa novamente. O céu vai ficar nublado e a temperatura volta a cair no fim do dia. Não há expectativa de chuva. Na capital, a mínima prevista é de 11 graus e máxima de 22. Em Mogi das Cruzes, mínima de 10 e máxima prevista de 21 graus. E esta foi mais uma edição do Câmara Notícias. Eu sou Fernanda Lucena, fico por aqui, mas encontro vocês na próxima edição. Até lá!